nosso modus operandi de sobrevivência, digamos assim, e ele tem uma função principal de nos proteger. Então, o medo, ele nos alerta dos perigos, ele nos alerta das ameaças, né? Então, esse sistema reptiliano, que é o nosso sistema de sobrevivência, que é o primeiro cérebro, que é realmente o cérebro instintivo, que é o cérebro animal, né? Então, é aquela presença do inimigo, e é aquela presença de ameaça que pode gerar algum dano, alguma dor, algum desconforto. E claro, o medo maior é sempre da vida, né? De perder a vida. Então, por isso que o medo, ele tem essa função de sobrevivência. Porém, o que acontece? No nosso dia a dia, principalmente na nossa educação, né? Quando crianças, adolescentes, nos nossos dias atuais, existem muitos riscos, né? Entre aspas, aí, muitas ameaças, muitos medos que foram sendo criados e que foram sendo alimentados pelos nossos bisavós, avós, pelos nossos pais, e que vão sendo, de certa forma, repassados para nós. Então, o que acontece? O medo, ao invés de ser só aquela emoção primitiva e instintiva de proteção, ele acaba sendo como se ele passasse, né, de um processo de proteção para um processo de paralisia, porque aí tudo vira medo, tudo vira ameaça, tudo vira risco. Então, a função de proteger do medo acaba tomando uma proporção de uma função de paralisar. Então, eu sinto tanto medo que eu não consigo me movimentar, porque é como se a pessoa ela acreditasse tanto naquela verdade que está sendo trazida pela mente dela ou até pela sociedade, que ela não consegue racionalizar e sair dessa sensação de medo, né? A pandemia, por exemplo, né? A pandemia, muitas pessoas lidaram de maneira tranquila com o medo do Covid, com o medo do vírus, né? Então, se cuidavam, se protegiam, né? Usavam máscaras, usavam, né, álcool gel e tal, mas lidavam com esse medo real. Ok, existe um vírus do qual eu preciso me proteger, ponto. Agora, muitas e muitas pessoas, além desse medo de proteção, elas ficaram retroalimentando muitos e muitos outros medos, que são os chamados medos irracionais. Então, existe o medo real e o medo irracional. E esse medo irracional, ele é criado pela mente e reforçado pela mente. Então, existiram pessoas, né, que de tanto medo foram intensificando tanto, exatamente, né? Aí uma colega está comentando que ela adoeceu, justamente porque pelo medo irreal, né? Aquele medo que vai sendo retroalimentado. Então vem as fobias, que são os medos exagerados, vem os pânicos, né? Que é quando a pessoa realmente, o sistema, ele entra como se fosse num colapso. O racional não consegue trazer, né, para o consciente, para o real, aquilo que está acontecendo, e o medo vira algo gigante.